Olá pessoal, agora nós vamos falar sobre gastrulação e formação da notocorda. Essa não é a aula que está disponível para vocês no Magister, porque essa aula eu fiz com pouquíssimo texto só para ficar mais didática, tá? Além dessa aula, eu vou disponibilizar para vocês um vídeo que mostra o processo acontecendo, porque embora esse processo seja um processo simples, ele exige um pouco da nossa imaginação para entender como ele acontece. Então eu vou descrever aqui e também vejam o vídeo que eu vou colocar, tá certo? Então, o que é gastrulação? Gastrulação é quando eu pego aquele folheto embrionário bilaminar, formado por epiblasto e hipoblasto, e transformo ele em um folheto embrionário trilaminar, formado por ectoderma, mesoderma e endoderma. Já a notocorda, ela vai se formar, depois ela vai ser um tubo, que vai ter função de definição do eixo primitivo do embrião, dando uma certa rigidez, fornecimento dos sinais necessários para o desenvolvimento do esqueleto axial e vai auxiliar no desenvolvimento do sistema nervoso e participar da formação dos corpos vertebrais. Então, primeiro, é importante que a gente lembre que agora a gente está na 13ª semana de vida desse embrião, do desenvolvimento dele, tá? E é a partir dessa semana que a gente vai ter a transformação do disco embrionário bilaminar para trilaminar. Então, nesse período a gente vai ter a formação da linha primitiva, que eu vou mostrar para vocês, que ela vai do eixo caudal para o eixo cefálico, tá? Ela vai da extremidade caudal para a extremidade cefálica. E a gente vai ter a diferenciação das camadas germinativas, que vão formar todos os tecidos e órgãos do embrião. E a formação da notocorda. Então, lembrando que isso aqui a gente viu na aula passada, né? Aí aqui a gente tem o nosso embrião, e por enquanto ele é um disco embrionário bilaminar, ó, formado pelo epiblasto e pelo hipoblasto. E nessa regiãozinha aqui dessa extremidade, a gente tem a placa pré-cordal, que é onde a gente vai ter a membrana orofaríngea e vai ser o local da futura boca, tá? Já nessa região aqui, a gente vai ter a região caudal. Então, ó, mais uma vez, aqui o nosso disco embrionário bilaminar, com epiblasto e hipoblasto, e isso está acontecendo no 14º dia. Esse folheto, nessa região aqui de cima, a gente vai ver a formação da nossa linha primitiva, tá? Então, observem que a princípio a gente estava no corte transversal. Agora, a gente vai fazer um corte aqui, ó, e a gente vai ver de cima, certo? Esse disco embrionário, a princípio, bilaminar. Então, olha o que eu falei para vocês. A gente está vendo de cima, lembra daquele corte que a gente fez? Então, a gente tem uma placa, né? O nosso disco é um disco mesmo, um disco embrionário. E ele ainda é bilaminar, então ele ainda tem epiblasto e hipoblasto. E aqui, ó, a linha primitiva. A linha primitiva, ela vai ser formada da região caudal em direção à região crânioencefálica. Então, a linha primitiva, ela é uma linha mesmo que se forma. As células, elas vão se acumulando e se forma uma linha nessa região. Na extremidade dessa linha, vai se formar uma protuberância, que a gente vai ver, que vai ser um nó primitivo. Então, a gente vai ter no futuro, a linha primitiva está se formando, e aqui a gente vai formar um nó primitivo. Então, olha o que eu falei para vocês, tá? Formou a linha primitiva e o nó primitivo. Nas duas regiões, a gente vai ter uma invaginação. Então, a princípio, imagine que era tipo um morrinho. E nesse morrinho, no centro do morro, vai se formar um vale. Então, no nó primitivo, na região do nó primitivo, a gente vai ter a fosseta primitiva. Vai invaginar, vai formar uma fosseta primitiva. E no centro da linha primitiva, a gente vai formar o sulco primitivo. Então, ó, a gente tinha ali uma montanhazinha e no centro dessa montanha formou-se um vale, né? Então, lá no nó primitivo formou-se a fosseta primitiva e na linha primitiva formou-se o sulco primitivo. E isso aconteceu pela invaginação das células, né, dessa camada.
E essa camada é a epiblasto, é a camada do epiblasto, tá? Ok, então vamos lá. Aqui a gente tem uma microscopia óptica. Então, o nó primitivo, na região do nó primitivo, a gente vai ter uma invaginação e vai se formar a fosseta primitiva. E na linha primitiva, imaginem que a linha primitiva era um morrinho, e na linha primitiva vai se formar o sulco primitivo. Isso vai ser muito importante, porque é dessa região que vão começar a migrar células. A gente vai ver daqui a pouco a migração dessas células. Essas células vão começar a entrar. Olha aqui. Aqui, mais uma vez, isso aqui é o disco de verdade, né? Um disco bilaminar de verdade, onde a gente vê a linha primitiva e o nó primitivo. Na região do nó primitivo vai se formar a fosseta primitiva e na região da linha primitiva vai se formar o sulco primitivo. E para que isso, professor? O nó primitivo ele vai ser muito importante porque a invaginação das células dele vão formar a notocorda, tá? Ali na região da fosseta, a gente vai ter a formação da notocorda. E a linha primitiva ela é fundamental porque é da linha primitiva que estão migrando células. Essas células que vão migrar, primeiro elas vão invadir o hipoblasto e elas vão substituir as células do hipoblasto. E quando elas substituem as células do hipoblasto, ali vai se formar a camada da endoderme, a camada mais interna do disco embrionário que vai ser trilaminar. Nessa região aqui do meio, a gente vai ter também invaginação das células, uma vez que toda essa camada aqui foi substituída e a gente já tem a endoderme, aí vão começar a se acumular células aqui e vai se formar a mesoderme. E o que vai sobrar aqui em cima, que antes era epiblasto, agora vai se transformar em ectoderme. E com isso nós vamos ter o nosso disco embrionário trilaminar. Viram como é simples? Esse disco embrionário trilaminar vai ser muito importante, porque cada uma dessas 3 camadas germinativas vão dar origem a tecidos e órgãos específicos. A ectoderme vai dar origem à epiderme e ao sistema nervoso central e periférico. A endoderme vai dar origem aos revestimentos epiteliais do trato respiratório e digestivo, né? E glândulas e células glandulares, como fígado, pâncreas. E a mesoderme, observa, ela está no meio, então ela vai originar a maioria dos nossos órgãos e tecidos. E aí a gente vai ter a mesoderme originando músculo liso e estriado, tecido conjuntivos e vasos, sistema cardiovascular, células do sangue da medula óssea, o esqueleto e os órgãos reprodutores e excretores, como rins, uretra, bexiga, né? Ok, e a notocorda? Lembra que eu falei para vocês? A notocorda vai se originar lá da fosseta primitiva. A notocorda é um bastão celular que se forma pela transformação do processo notocordal. Ela é oriunda da invaginação de células da fosseta primitiva. Olha o que eu falei para vocês. Ela define o eixo primitivo do embrião, dando-lhe certa rigidez. Serve de base para a formação do esqueleto axial, os ossos da cabeça e da coluna vertebral, e vai indicar o futuro local dos corpos vertebrais. E como é que vai se formar a notocorda? Então, observe, aqui a gente já tem o nosso disco embrionário trilaminar, ó, ectoderma, mesoderma e endoderma. Na região da fosseta, as células elas vão invaginar e elas vão formar um tubo. Esse tubo, vou tentar de novo. Esse tubo vai ser o processo notocordal, ó. Vai ser um tubozinho que vai se formar aqui, tá? Na região desse tubo, depois essa parte de baixo, ela vai ceder, ela vai ser destruída. E ao invés de ser um tubo, agora vai se transformar em uma placa, que vai ser a placa notocordal. Essa placa, ela vai invaginar, ela vai dobrar sobre ela mesma, ó. Quando ela dobra sobre ela mesma, a gente tem a formação da notocorda.
E olha o disco embrionário trilaminar, ectoderma, mesoderma e endoderma. Vou explicar isso de novo agora, passo a passo. Como eu falei para vocês, a gente vai ter a região da fosseta, tá? Na região da fosseta, né? Ó, nó primitivo, então, invaginação do nó primitivo, fosseta primitiva. Vai se formar um tubozinho ali na região entre a ectoderma e a endoderma. Ali no meio vai se formar um tubo, que vai ser o processo notocordal, ok? Que vai se originar da região caudal em direção à região cefálica. Ó, vai ser um tubozinho, mas esse tubo ainda não é a notocorda. Então, a notocorda forma-se a partir do processo notocordal, como eu falei para você. Ele se alonga em forma de um tubo celular que sai do nó primitivo, porque ele é a invaginação da fosseta primitiva, até a placa pré-cordal, que é aquela região onde a gente vai ter a futura boca do embrião, lembra? Então, ó, isso aqui mostrando isso aqui acontecendo. Tenho aqui a fosseta, da fosseta, ó, as células estão invaginando e estão penetrando aqui dentro. Isso vai formar um tubo, que ainda não é a notocorda. Depois, esse tubo, essa região aqui, ó, vai ceder. Isso aqui vai ceder, vai ser destruído, tá? Canal notocordal ainda não é a notocorda, o processo notocordal. Isso aqui, ó, vai ser destruído. E aí a gente vai ter a formação da placa notocordal. Então, como eu falei para vocês, ó, o assoalho do processo notocordal vai ser destruído. Isso aqui, ó. E quando ele for destruído... Vou tentar de novo. Um preto agora. Quando ele for destruído, isso aqui, ó, vai ser destruído. Aí a gente vai ter a formação da placa notocordal, tá? Então, ele vai se fundir e vai se formar a placa. E agora, como eu falei para vocês, ó, as aberturas se juntam e o assoalho do canal notocordal desaparece. Aí, a gente vai ter, ó, o canal, a placa notocordal vai dobrar sobre ela mesma, ó. O restante do processo notocordal forma a placa notocordal, que eu falei para vocês. Intercalada no endoderma, que é achatada e com um sulco. E ela vai dobrar sobre ela mesma. E isso vai originar a notocorda, tá? Então, como eu falei para vocês, observe que a placa notocordal ela vai dobrar sobre ela mesma, e aí com isso a notocorda ela vai se formando. Então, imagine que vai dobrando sobre ela mesma. E graças à destruição aqui do assoalho, do processo notocordal, a gente vai formar o canal neuroentérico. Esse canal neuroentérico vai permitir a comunicação do saco amniótico com o saco vitelínico. É uma comunicação breve, mas ela não aconteceria se a gente não tivesse a formação desse canal, o canal neuroentérico, ok? E ainda falando sobre a formação da notocorda, olha, a placa notocordal vai se dobrar sobre ela mesma, como eu falei para vocês. Essas células elas vão se proliferando e vai dobrando. Depois que ela dobrou sobre ela mesma, ela vai se deslocar. E aí a gente vai ter notocorda, aí vai ter ectoderme, mesoderma e endoderma, ok? E a notocorda no centro. E ela vai ter um formato de tubo, ok? Um formato de tubo. Formação da notocorda se separa do endoderma, como eu já falei, e forma uma camada descontínua. E como eu falei para vocês, lá em cima a gente tem o saco amniótico e aqui o vitelínico. Uma vez que isso se fecha, não há mais comunicação entre os dois, tá? E é isso, gente. Com isso a gente acabou de ver a formação do disco embrionário de bilaminar para trilaminar e a formação do processo notocordal. Então, vamos dar uma recapitulada bem rapidinho. Ó. O disco embrionário ele era bilaminar, então ele tinha um epiblasto e um hipoblasto. Quando a gente foi transformar esse disco embrionário de bilaminar em trilaminar, a gente primeiro teve a formação de uma linha primitiva e um nó primitivo.
Na linha primitiva, formou-se o sulco primitivo. No nó primitivo, a fosseta primitiva. O sulco primitivo fez com que as células que eram do epiblasto migrassem e substituíssem o hipoblasto, formando a endoderme. Depois ocupassem o centro, formando a mesoderme. E as células que estavam em cima do epiblasto viraram ectoderme. Com isso, nós tivemos a formação do disco embrionário trilaminar. A notocorda, lá no nó primitivo, a fosseta primitiva invaginou, formando o processo notocordal. O processo notocordal é um tubo que ainda não é a notocorda. O assoalho, a base do processo notocordal, funde, desaparece e forma-se a placa notocordal. Ela dobra sobre ela mesma e agora sim eu tenho a formação da notocorda. Viu como é simples? Beleza. Em cima da notocorda vai se formar a placa neural. Mas isso é um assunto de neurulação que a gente vai ver depois. Tchau!